Olá a todos, meu nome é Wesley, eu sou professor de língua portuguesa aqui do curso Logos e nós vamos hoje começar uma aula sobre tipologia textual. Se você observou no seu edital esse tópico, tipologia textual, que também pode vir com o nome de tipos textuais ou sequências textuais ou sequências discursivas, essa aula é para você. Eu espero que você tire o maior proveito de tudo aquilo que nós vamos trazer. Nós vamos aproveitar o estudo das tipologias e trabalhar também a interpretação de texto. É com base nesse tronco textual e nessa ramificação dos tipos de texto que nós vamos explorar a interpretação tendo em vista a característica de cada tipo que pode ser cobrado de você em sua prova. Então, pegue o seu papel, a sua caneta e vamos começar os nossos estudos. O início de tudo, nós vamos começar, claro, com a definição de tipo textual. Uma matéria que tem sido cada vez mais frequente nos concursos e é um nome, do qual muitas pessoas não se lembram. Antigamente, no ensino médio, no ensino fundamental, nós estudávamos os tipos de texto, que se resumia basicamente a um tripé textual: a narração, a descrição e a argumentação. E a escola sempre deu muito foco no texto argumentativo e a narração ficava bem a cargo do ensino fundamental, concordam? Hoje, diferentemente, nós temos uma divisão que engloba outros textos. Então, essa divisão genérica dos agrupamentos textuais, ela se ampliou. Então, se você ainda não viu isso, é bom que você fique atento para você, inclusive, usar a nossa aula para se inteirar sobre o que há de mais moderno no que diz respeito a esse estudo. Vamos começar, então, com a definição de tipo textual. Eu espero que vocês acompanhem comigo. Vamos lá. O que é um tipo textual? Ele designa uma espécie de construção teórica definida pela natureza linguística de sua composição, aspectos lexicais, sintáticos, tempos verbais, relações lógicas, estilo. O tipo caracteriza-se muito mais como sequências linguísticas do que como textos materializados. A rigor, são modos textuais. Em geral, os tipos textuais abrangem cerca de meia dúzia de categorias, conhecidas como narração, argumentação, exposição, descrição e injunção. Então vamos por partes aqui, porque tem umas informações bem relevantes para a gente. Primeiro, quando falarem para você quais são os tipos textuais, quando um texto te perguntar qual é a tipologia predominante, quando uma questão pedir para você identificar o tipo textual, você vai lembrar que nós estamos falando dessa nomenclatura, dessa classificação. A narração, a argumentação, a exposição, a descrição e a injunção. Alguns autores categorizam também o relato. Só que outros autores colocam o relato dentro da categoria narrativa. É como se o ato de narrar fosse dividido basicamente em dois troncos. O narrar ficcional, ficando a cargo dos textos de imaginação, e o narrar do relato, que é o não ficcional, uma notícia, por exemplo. Ambos trabalham com sequência de fatos, mas um fica a cargo de trabalhar o aspecto da imaginação e o outro a narração de relatos cotidianos, de fatos verídicos. Nós vamos nos ater a essa classificação aqui de 5 elementos, porque ela é mais comum entre os autores. Algumas observações sobre o que é o tipo textual eu acho que você deve fazer. Primeiro, eu gostaria que você deixasse claro aí nas suas anotações esse tópico aqui, construção teórica definida pela natureza linguística de sua composição. Quando a gente fala definida por sua natureza linguística, nós estamos falando que quando eu bato o olho em um texto para identificar a tipologia nele presente,
ou a tipologia predominante nele, eu preciso ter pistas. E as pistas que você vai utilizar são os aspectos linguísticos e gramaticais. Então, de acordo com uma tipologia, nós temos alguns itens lexicais, ou seja, algumas palavras mais específicas. Nós vamos ter construções sintáticas mais típicas. Nós vamos ter tempos verbais empregados com mais frequência. As relações lógicas estabelecidas, o estilo, ou seja, puxando uma setinha aqui, ó, nós temos aqui aspectos linguísticos que você vai identificar materializado nos textos. Outra observação muito pertinente é o que está escrito aqui, ó. O tipo caracteriza-se muito mais como sequências. Wesley, mas por que sequência? Quando você pega um texto como um todo, é muito comum que geralmente o texto tenha trechos com cada tipologia. Então, quando você pega um conto, por exemplo, em que o início era uma vez uma jovem garota que vivia no bosque, eu tenho ali uma sequência descritiva. Quando de repente eu digo, um dia sua mãe pediu, quando eu já começo a trazer sequência de fatos, já tem uma base narrativa. Qual é então o lance? Eu não tenho tipo textual, não é um texto pronto. Ele é como se fosse sequências que acontecem num texto. Por isso que aqui ele é muito mais sequência do que textos materializados. Esses textos materializados já é a definição de gêneros textuais que nós vamos apresentar logo daqui a pouco, tá? E ele abrange essas características, beleza? Um resumão então. O tipo textual também pode ser chamado de tipologia textual, sequência textual ou sequência discursiva. Além disso, eu consigo identificar por a sua construção gramatical. O tempo verbal empregado, a relação lógica estabelecida, os itens lexicais, as classes gramaticais mais abundantes. Isso é uma pista para você identificar qual é o tipo textual. Outra observação é de que os tipos não são textos prontos, eles estão nos textos. Eu acho que é uma relação que você pode guardar. O tipo ele não é um texto específico, ele está no decorrer de todos os textos. Em alguns, mais narração que descrição, em outros, mais argumentação que descrição, e aí vai variar, claro, de acordo com qual texto nós estamos falando. Beleza? Prosseguindo, agora sim o gênero textual. Se o tipo considera-se como uma sequência de tamanho indefinido que acontece no decorrer de um texto, o gênero vai ser o texto. Cuidado, porque às vezes você olha e fala, que tipo de texto é esse? Aqui é um conto? Isso é uma reportagem? Quando você nomeia o texto lido, falado, escrito, quando você dá um nome com base na sua característica estrutural, com base na sua função comunicativa, você está dando o gênero desse texto. Acompanhem comigo. O que é gênero? São os textos que encontramos em nossa vida diária e que apresentam padrões sociocomunicativos característicos definidos por composições funcionais, objetivos enunciativos e estilos concretamente realizados na integração de forças históricas, sociais, institucionais e técnicas. São entidades empíricas em situações comunicativas e se expressam em designações diversas, constituindo em princípio, listagens abertas. Vamos por parte? Primeira grande marca: textos que encontramos em nossa vida. Quando você acabou de acordar, pegou uma revista ou até mesmo na sua página de uma rede social, um site de notícias, você leu uma notícia, é um gênero textual. Ou você leu uma reportagem, é outro gênero.
Abriu a caixa de comentário para ver o que as pessoas falaram, você já leu um outro gênero textual, comentários de internet. De repente você minimizou a tela e foi para o seu e-mail, você já entrou ali num outro gênero textual, e-mail. Baixou o e-mail, entrou lá no seu aplicativo e está lendo um livro qualquer com conto, já é um outro gênero. Está, por exemplo, numa padaria de manhã e viu um cardápio, é um gênero textual. O gênero é exatamente o nome que a gente dá para os textos que circulam no dia a dia. E você identifica que é um gênero, o que é o gênero, porque você sabe para que ele serve. Esse para que é exatamente isso aqui, ó, objetivo enunciativo. E você entende como ele é escrito, qual que é a estrutura, a composição. Então o gênero ele é específico. E o que você pode falar? Dentro do gênero que você tem as sequências, os tipos textuais. Então eu pego, por exemplo, uma reportagem, ela pode começar com uma breve narração e ir para uma parte expositiva. Eu pego, por exemplo, um artigo científico, eu posso começar com uma exposição e de repente com a argumentação. O gênero, então, é o tipo de texto, é o texto que circula no dia a dia e dentro dele há as sequências textuais que são os tipos. Entendeu? O tipo está no gênero, para ficar bem claro para você. Beleza? Encontramos no nosso dia a dia, ele apresenta padrão sociocomunicativo. Quando fala padrão, ele tem um formato, ele tem um arquétipo, ele tem um modelo. Ele tem característica estrutural, ele tem característica funcional. É esse tipo de conhecimento que lhe é cobrado, por exemplo, quando você está fazendo uma prova, a primeira questão vem assim: o objetivo comunicativo desse texto é... Na realidade, você está perguntando o seguinte: se você identificou que gênero é esse, para que ele serve? É esse tipo de conhecimento. Então, quando você vir no seu edital gêneros e tipos, gênero é qualquer texto que acontece na vida, ele é uma listagem aberta, até porque está em constante mudança. E o tipo é a sequência, ou são as sequências, que acontecem em maior ou menor escala dentro de cada gênero. Entendeu bem essa diferença? Entenderam? Eu trouxe aqui um outro conceito que tem aparecido nas provas, que é o conceito de intergenericidade. De que se trata? Quando a gente fala em inter, lembra? Entre. E o genericidade é como se fosse um diálogo entre gêneros. Wesley, para mim não está muito claro. Acompanhem comigo. A intergenericidade acontece quando um determinado gênero toma emprestado características que não são por convenção suas. Essa mistura ou hibridização, marquem essa palavra porque tem algumas provas em que não vem o termo intergenericidade. O termo que aparece é hibridismo. Ela acontece em virtude do propósito comunicacional. Olha que interessante. Até um gênero textual pode variar de acordo com o propósito comunicativo. Seja com o objetivo de melhorar a comunicação com o interlocutor ou leitor, seja com propósitos artísticos, literários ou até mesmo financeiros, como é o caso desse texto que eu trouxe para vocês. Acompanhem comigo essa imagem. Eu tenho o seguinte: querido Papai Noel. Você concorda comigo que quando você lê o Querido Papai Noel e olha apenas visualmente a composição desse texto, você já atina que se trata do gênero carta? Acompanhe. Eu sou um bom menino. Não assisto quadrinho do Submarino até tarde. Não jogo quadrinho do Submarino na hora da lição de casa. Mas você foi um mau velhinho. E se você não me der um quadrinho, quadrinho, outra, quadrinho, uma quadrinho, um quadrinho, uma quadrinho, um quadrinho, uma quadrinho, um quadrinho, uma quadrinho, um quadrinho e uma quadrinha, eu conto para a Mamãe Noel o que você fez com a vizinha. E aqui embaixo está escrito, ó, pode imaginar, aqui tem.
Percebam que parece uma carta, mas no lugar dessas palavras em que normalmente nós teríamos aqui substantivos, nome de coisas, o texto traz então o Submarino, que é um site de venda, né, de produtos, é uma instância de venda online. Então eu posso dizer que no fundo isso aqui é uma carta? Não. Eu tenho a estrutura de uma carta, mas olha só o que eu tinha grifado. O propósito comunicativo aqui é um propósito publicitário. Então eu não posso falar que aqui eu tenho uma carta. Aqui eu tenho um anúncio. Esse é o gênero textual. Anúncio publicitário. No caso, a entidade, né, que fez esse texto se valeu da estrutura de uma carta, muito inclusive de forma humorada, para falar o seguinte: olha, o Submarino tem tudo. Tudo que uma criança quer, o Submarino tem. Então, se você quiser não ter problemas, se você não quiser ter problemas, vá ao nosso site que nós temos tudo que você vai imaginar. Inclusive, que eles falaram aqui, ó, pode imaginar. Aqui tem, independentemente do que você imaginar, que ocupe cada quadrinho, lá vai ter, ou seja, grande variedade. Nós estamos diante de um exemplo de um hibridismo ou intergenericidade. Um texto toma emprestado um outro por conta do propósito comunicativo. Às vezes você faz isso até cotidianamente. Um colega seu de serviço bem mala, imagina um colega de serviço bem chato. E aí, brincando no meio do trabalho, você olha para o céu e fala assim: meu Deus, me dê forças para aguentar o fulano. E aí você começa a rir do canto. Você não está fazendo, de fato, uma oração. Você está, no caso, dando uma cutucada, brincando com esse seu colega, né? Aí depende do contexto, se é brincar, se é realmente dar uma bronca. Então eu estou usando a estrutura que é de uma reza, de uma oração, mas com um outro objetivo, nesse caso ali, que pode ser cutucar o amigo, chamar a atenção ou até ser grosseiro, dependendo da situação. Isso é uma intergenericidade. Beleza? Wesley, eu vou avaliar pela estrutura ou pelo propósito? Pelo propósito. Porque aqui, por exemplo, é a estrutura de uma carta, mas a função não é de uma carta. Então você sempre vai dar o nome do gênero de acordo com o propósito comunicativo dele. Fechou? Conceito legal que você aprendeu. Vamos prosseguir com a nossa matéria. E o último, digamos, tópico, né? O último conceito inicial que nós vamos ter aqui é o domínio discursivo. O que seria o domínio discursivo? Ele não abrange um gênero em particular, mas dá origem a vários deles. São práticas discursivas nas quais podemos identificar um conjunto de gêneros textuais que às vezes eles são próprios ou específicos, como rotina comunicativa. Olha aqui um exemplo. Discurso jurídico, discurso jornalístico, discurso religioso, discurso científico. Se eu pego, por exemplo, o campo religioso, eu tenho uma reza, uma oração, uma súplica, uma homilia, uma advertência, uma pregação pastoral, uma fala de convite. Então, são gêneros que acontecem nesse contexto. Se eu pego um texto científico, eu tenho uma mesa redonda, eu tenho um debate, eu tenho um artigo científico, eu tenho uma resenha crítica, são gêneros característicos desse contexto. Se eu pego o texto escolar, eu tenho cartaz, eu tenho, por exemplo, texto dissertativo, que é muito frequente nas escolas, em exames. O que então é o domínio discursivo? É o seguinte, é como se fosse o ambiente, bem virtualmente falando, onde eu encontro os gêneros textuais. Entendeu? Então, o que uma prova te perguntaria? A prova perguntaria assim, ó, esse texto pertence a que domínio? Ele é da poesia, do campo das artes? É um texto do campo da ciência? É um texto do campo jurídico? É um texto do campo científico? É um texto do campo religioso? Isso aqui é o domínio discursivo. Olha como é que fica fácil. Eu tenho o domínio discursivo, que são os contextos.
em que os textos estão. Eu tenho os textos que acontecem no dia a dia. E dentro dos textos eu tenho as sequências. Grandes, pequenas, menores, minúsculas, imensas, predominantes, que são os tipos textuais. Esse é o nosso lance. Tudo bem? Passando aqui, eu coloquei um quadro comparativo para depois você ler, reler, fazer anotação, porque você não pode sair daqui confundindo gênero com tipo textual, porque não faz nem sentido, hein? Ó, o tipo, construtos teóricos definidos por propriedades linguísticas intrínsecas, ou seja, pertencentes a ele. O gênero é a realização concreta com propriedade sociocomunicativa, com função social. O tipo constitui sequências linguísticas. O gênero constitui textos realizados em situações comunicativas. O tipo, a sua nomeação abrange um conjunto limitado, lembra? 5, 6 tipos. O gênero é um conjunto aberto e praticamente ilimitado. Isso aqui é um exemplo. Há pouco tempo, falar com as pessoas e-mail, elas não saberiam do que se trata. É um gênero que nasceu com a mudança social. Um tweet é um gênero que nasceu com uma função social. Um post. Quando você fala para alguém, você leu o post do fulano, que é a postagem, é um gênero que começou a surgir. Então o gênero ele vai ser em número porque ele vai atender às mudanças da sociedade. As designações, aqui estão os tipos de textuais e os gêneros aqui são imensos. Telefonema, sermão, carta comercial, carta pessoal, romance, bilhete, aula expositiva, reunião de condomínio, horóscopo, receita, culinária, bula de remédio, lista de compra, cardápio, instruções e etc. Não tem como nomear. Beleza? Eu tenho certeza que essa primeira parte para você está no papo. O que nós vamos fazer? Nós vamos agora dar um rápido intervalo e aí a gente vem agora com os tipos textuais, falando de uma forma bem genérica, porque nas outras aulas nós vamos falar específico de cada um deles, trazendo dicas ótimas de interpretação para ajudar você na sua prova, tudo bem? Vai lá buscar sua água, seu café, olhar a janela e volta pra gente. Tchau, tchau!